Boa noite, comerciários, boa noite, comerciárias. Está entrando no ar mais uma live do Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa. Mais uma live, como sempre, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Estamos aqui dialogando com os comerciários, com as comerciárias, trazendo sempre um convidado, uma convidada para a gente debater aqui alguns temas. Na verdade, muito mais que debater, é um bate-papo sobre algumas questões que são realmente importantes para a classe trabalhadora, principalmente nesse momento atual. Já agradecendo aí a participação e a presença aí de Laís, Natasha, Vando, o Daniel também já está por aqui, que é diretor do sindicato, Rejane, Keila, Viviane, convidado de hoje, que é Marcos Henrique, já está por aqui também. Já vou acionar aqui para o Marcos entrar, o Medeiros, Viviane. Aguardar aqui a entrada do Marcos Henriques. Então, como sempre, estamos aqui todas as quintas-feiras, batendo um papo com as trabalhadoras e trabalhadores do comércio, ligados ao Sindicato dos Comerciários da Grande João Pessoa, trazendo sempre um tema, uma novidade para a gente poder dialogar aqui com vocês. E hoje já está aqui comigo o Marcos Henriques, ele que é vereador de João Pessoa pelo Partido dos Trabalhadores, do PT, e também é diretor dos sindicatos bancários e também da Central Única dos Trabalhadores da Paraíba, a CUT-PB. Muito boa noite, Marcos, sindicatos comerciários, em nome do presidente Rogério Braz, de toda a sua diretoria, agradece pela aceitação do convite e agradece a sua participação aqui em nossas lives, como sempre, todas as quintas-feiras estamos aqui com a classe trabalhadora. Olá, Marcelo, eu que agradeço aqui o convite, só ajeitando aqui um pouquinho, eu que agradeço o convite, queria saudar todos os comerciários e comerciárias nessa noite aí, me colocar à disposição aí para a gente poder debater um pouco da nossa política, né, Marcelo, que estamos num momento tão difícil e tão conturbado que requer de nós, no mínimo, uma avaliação, pé no chão, dos rumos que a gente vai tomar. Mas antes eu queria saudar você, queria saudar Rogério, Gil, João de Deus, todos vocês que fazem a equipe do sindicato, da federação, da confederação, Eliezer, me colocar à disposição. Tá, joia. Informar também para os comerciários e as comerciárias que estão nos acompanhando, que estão entrando na nossa live, que gradativamente vamos sempre trazer aqui um assessor jurídico, porque a gente sabe que nesse momento muitos trabalhadores estão com dúvidas trabalhistas, principalmente por conta das MPs que estão aí sendo estabelecidas pelo governo federal e aprovadas também algumas questões pelo Congresso Nacional, e a gente sabe que nesse momento muitos trabalhadores têm muitas dúvidas. Algumas dessas dúvidas chegam pelo Instagram, chegam pelo Facebook, a gente encaminha para a nossa assessoria jurídica e à medida que vamos obtendo retorno, vamos respondendo aí gradativamente os trabalhadores. Então, hoje aqui o nosso tema não é foco específico sobre dúvidas trabalhistas, mas já deixo aqui esse recado para vocês, trabalhadores, comerciários e comerciárias, acompanhar as próximas lives que vamos trazer novamente aqui a nossa assessoria jurídica, que pelo menos uma vez por mês está por aqui. Marcos, você é vereador de João Pessoa, diretor do Sindicato dos Bancários, diretor da CUT, né? Há quanto tempo você está no movimento sindical? Como foi que você começou a participar do movimento sindical? E, ao mesmo tempo, eu já te pergunto qual a importância do sindicato para os trabalhadores. É importante as pessoas te conhecerem um pouco, conhecer um pouco da sua atuação no movimento sindical e, ao mesmo tempo, você falar um pouco da importância do sindicato para a vida dos trabalhadores. Você representa a categoria dos bancários, que é uma categoria muito importante, assim como tantas outras, mas nesse momento eu acredito que junto com os comerciários estão sofrendo um pouco mais devido a essa questão da exposição, né, desse vírus
e principalmente os bancários que têm prestado um serviço, né, excelente para a população dentro desse quadro, infelizmente, que estamos vivendo. Olha, Marcel, o movimento sindical é a minha base. Eu devo tudo, toda a minha experiência ao movimento sindical. Entrei em 91 e fiz parte aí da nossa federação, da nossa Central Única dos Trabalhadores, ainda estou até hoje. E eu devo muita experiência e conquistei grandes amigos no movimento sindical, muitas pessoas que são parceiras, são companheiros, exemplo, sindicatos comerciários, que a gente tem uma parceria muito boa, né? E graças aos sindicatos que a gente conseguiu essa representação na Câmara Municipal. Essa representação que a gente tem, ela não se dá apenas porque Marcos teve os votos, não foi isso. Para eu estar lá, quem me deu voto foi o pessoal do Bom Preço, o pessoal do Pão de Açúcar, o pessoal da Lojas Catan, o pessoal que a gente teve das Lojas Maia, da Armazém Luiza, da Ótica Diniz. Então, eu tive, graças a Deus, a gente teve, os sindicatos tiveram um pensamento de juntar algumas forças e dizer assim, não, aquela representação vai ser nossa. E assim a gente fez, porque os bancários só eles não elegem um vereador, né? Então, agora os trabalhadores elegem. E quando os trabalhadores eles estão focados, aí mostra isso. Nós elegemos colocamos essa representação e para mim é motivo de muita honra de estar representando os trabalhadores, levando a pauta dos trabalhadores para aquela Câmara. E a gente não se resume apenas em discutir a cidade de João Pessoa, a saúde, a educação, a infraestrutura, que eu posso até aprofundar esse debate, mas a gente fala também sobre os danos que as políticas causam à classe trabalhadora. E assim foi a discussão sobre a reforma da Previdência. Nós trouxemos, inclusive, o Carlos Gabas, que é o ex-ministro do governo Lula e Dilma, para cá, para a Câmara Municipal. Nós discutimos também a reforma trabalhista, discutimos políticas para criança e adolescente, enfim, o Ministério do Trabalho, o sucateamento do Ministério do Trabalho que estão querendo. Então, tudo isso está sendo pautado, porque eu acho que um vereador, a Câmara Municipal, ela tem essa obrigação de levar as questões nacionais para a Câmara Municipal. E eu acho que fizemos esse trabalho com muita perseverança e creio que até agora estamos já chegando ao término do mandato, já estamos com 3 anos e 7 meses. Eu acho que o trabalho ele foi feito a contento e o retorno que eu tenho tido de muitos companheiros e companheiras dos sindicatos são retornos positivos. Muito se fala, Marcos, em alguns âmbitos, em alguns locais no ambiente de trabalho, a gente que percorre ao lado da diretoria do sindicato e também aqui nas redes sociais, de alguns trabalhadores, não são muitos, mas alguns trabalhadores, a minoria, às vezes comenta que o sindicato ele não deve se envolver com política, e o sindicalista, por exemplo, não deve se envolver com política, né? Aí nós temos você, um sindicalista dos sindicatos bancários, hoje exercendo o mandato de vereador de João Pessoa. E a gente sempre frisa a importância que não pode existir essa distância do sindicato com a política. Tem que existir a distância com a politicagem, mas com a política não. Porque é através da política onde são votadas, aprovadas muitas questões que podem beneficiar os trabalhadores, como você já citou algumas coisas aí, mas que também pode prejudicar, como a reforma da Previdência, a terceirização, algumas dessas questões, inclusive em âmbito nacional. Depois a gente pode trazer algumas coisas mais para as questões estaduais e municipais. Mas aí como é que você lida com essa questão e também para esses trabalhadores que estão nos ouvindo, se de repente tem algum trabalhador dizer, não, mas o sindicato não deveria se envolver com política. Essa relação, ela deve existir? Como é que se dá essa relação entre sindicato e representação política? Até porque também a gente sabe que boa parte, por exemplo, dos deputados federais e senadores, em sua maioria, são empresários, ruralistas,
né? E defende temas específicos e aprovam projetos específicos que beneficiam exclusivamente a eles. Então, é um desafio muito grande para você, né, representar os trabalhadores, porque, infelizmente, você coloca uma pauta lá, mas não é a grande maioria muitas vezes defende outra coisa completamente diferente, e você fica sozinho, praticamente, né? Marcel, tudo na vida é política. Você não tem como. Eu acho que a direita ela começou a colocar alguns pontos, né? Porque o movimento sindical ele sempre foi muito proativo. O movimento Uhum. sindical ele sempre elegeu seus candidatos, seus deputados federais, seus deputados estaduais. E a forma que a direita encontrou para poder colocar na cabeça das pessoas era isso: dizer que sindicato é sindicato, partido político é partido político. Mas, gente, tudo na vida depende de decisões políticas. As decisões políticas elas são tomadas nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nas câmaras federais, no Senado, no Executivo. Então, eu acho que quando a gente não interfere, quando a gente não dá a nossa opinião, quando a gente não defende nosso ponto de vista nos espaços que a gente está, a gente dá margem para que as pessoas que são mal intencionadas ou que defendem apenas um segmento, a gente tenha, a gente deixe de ocupar esse espaço. Né? Hoje, cerca de 89% da Câmara Federal elas são compostas por empresários, né? Pela classe empresarial. Né? Pela classe empresarial, quando eu digo a classe empresarial, eu digo aquelas pessoas que votam em projetos que em nada beneficiam a classe trabalhadora. A gente tem várias bancadas na Câmara Federal que estão discutindo, por exemplo, igreja. A igreja discute política de manhã, de tarde, de noite. A igreja tem lá seus 200 e tantos, ou cento e tantos pastores que também estão ali para defender o seu ponto de vista. E é Uhum. importante que os trabalhadores tenham o seu espaço. Hoje a bancada de trabalhadores ela diminuiu muito, Marcelo. Diminuiu consideravelmente. Nós temos pouquíssimos sindicalistas lá. Talvez Uhum. porque as pessoas elas não achem que os sindicatos não devem discutir política. Enquanto isso, o que nós estamos perdendo lá na Uhum. Câmara Federal, através dessas reformas que estão sendo colocadas, são muita coisa. A gente tem aí o projeto do MP 927, tivemos a reforma previdenciária, a reforma trabalhista. Então, tudo isso que Carteira aconteceu, profissional, terceirização, reforma da Previdência. terceirização, tudo. Então, Né? tudo isso que aconteceu foi porque nós não temos uma bancada que diga assim, olha, nós aqui vamos defender a classe trabalhadora. Isso tem um reflexo na política. Hoje, o nosso país, o nosso governo, ele governa para menos de 10% da população. A prova tão grande disso é que a última edição da revista Forbes, ela mostra que no Brasil nós subimos de 57 milionários para Uhum. 57 mil milionários para 207 mil milionários. Tivemos um aumento de quase 300% de milionários. O que é isso? Chama-se concentração de renda. Enquanto Uhum. uns perdem, outros ganham. Enquanto os trabalhadores estão tendo seu salário defasado, a informalidade ela campeia no nosso país. Por que é que você tem trabalhadores informal? Porque eles não têm emprego formal. Eles estão dirigindo aplicativo, iFood, fazendo entregas de aplicativos. Esses são os grandes empresários da era Bolsonaro. Eu quero dizer que eu não tenho nada contra eles, mas muitos deles estão nessa informalidade porque o mercado formal não absorve. O que é que E está até para acontecendo no nosso regulamentar país? esse tipo de atividade, não tem nenhum político lá que represente, inclusive, essa categoria desse pessoal que trabalha por aplicativo. O que Sem está nenhum acontecendo no direito, nosso né? país, Marcel, é uma desindustrialização. Nosso Uhum. país ele está sendo desindustrializado, ou seja, as pessoas estão acumulando capital, ao invés de investir na produção, elas estão investindo em outros meios, às vezes até tirando o dinheiro do nosso próprio país.
Então, essa desindustrialização, ela mostra que a informalização, ela fica, a cada ano, ela aumenta. Isso é muito ruim para o Brasil, porque, inclusive, afeta a nossa própria previdência. Então, esse é um retrato do nosso país, que é motivado por não termos representantes que possam trabalhar e legislar, né, e governar, levando-se em conta que existe uma parcela que é muito importante, que é o trabalhador. Não é? O crescimento de cima para baixo ele não funciona. O presidente Lula mostrou isso. O presidente Lula ele mostrou que quando você faz um crescimento de baixo para cima, beneficiando aquelas camadas mais pobres, o dinheiro acaba chegando no topo. E todo mundo ganha com isso. Certo? A O distribuição de comércio renda. vende mais, as indústrias produzem mais. Isso é um ciclo virtuoso que se faz que é verdade por conta da base da pirâmide, que tá tendo as suas políticas inclusivas, né? Suas políticas de inclusão social. Isso. Nós queremos agradecer aqui a presença dos comerciários e comerciárias que estão nos acompanhando. Pegar aqui, Rogério já está por aqui. Um abraço, Rogério Braz, presidente dos sindicatos comerciários, o Flávio, Fabiane Moraes. O Rogério, inclusive, está dizendo que precisamos eleger vereadores que representem a classe trabalhadora para que possamos mudar a vida da sociedade, pautar as questões dos trabalhadores na Câmara Municipal de João Pessoa. O Lucas está por aqui, a Ana Cristina, presidente do SEAC também. Temos Um abraço, Ana. Vereadores, deputados, representantes da classe trabalhadora. O Flávio também está por aqui, dizendo que o sindicato tem como atividade balizar a política. O Rogério também está falando sobre a questão das eleições, mas o Lucas está perguntando, Marcos, sobre a questão da reabertura do comércio. Vou trazer também outras interações dos comerciários. O Sindicato dos Comerciários vem, ao longo deste período, tentando dialogar com o governo do estado da Paraíba e com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Já já a gente vai falar um pouco das suas ações na Câmara Municipal, mas já entrando um pouco nessa questão. E até o momento, só o governo do estado que buscou um diálogo com os sindicatos comerciários para tentar ouvir e receber as demandas dos comerciários para esse protocolo e esse momento de reabertura do comércio. Mas, neste momento, a Prefeitura não obteve nenhum retorno. Nós, inclusive, enviamos mais de 20 protocolos que deveriam ser estabelecidos. Alguns deles estão, mas em sua maioria não estão, principalmente agora com o retorno dos ônibus, e que o comerciário muitas vezes utiliza o ônibus, né? E aí a gente tem visto muitas coisas estão expondo a vida dos trabalhadores a algumas questões que, infelizmente, colocando a vida em risco. Como é que você vê essa atuação da reabertura do comércio? Qual a sua posição em relação a isso? E já emendando aí, para a gente poder debater um pouco, conversar um pouco sobre sua atuação na Câmara Municipal de João Pessoa. E, de repente, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre alguns projetos, algumas ações. Mas, de modo específico, sobre essa questão da reabertura do comércio. Certo. Antes eu queria saudar os companheiros que estão interagindo, Mano, Luiz, um abraço, Luiz. Queria mandar um abraço para Júnior, Vera, Flavinho. Flavinho é um grande amigo meu que estudou comigo na escola técnica em 1986. Hoje ele é um excelente advogado. E mando um abraço para você, Flávio. Mocinha. Jacinto está presente na nossa live, está perguntando sobre Jacinto. Mocinha é a esposa de Jacinto. Ah, tá. Ih, rapaz, está perguntando cadê Jacinto. Gilvandro, um amigo Gil. Um abraço para você, Gil. Ed, Daniel, Pécio, grande companheiro Pécio. Um abraço para você, Pécio. Enfim, muita gente que está interagindo, mas você levantou um tema que, na hora do dia, muita gente se questiona. Antes, eu acho que nós éramos para estar saindo dessa pandemia em grande estilo, com o número de óbitos e o número de infectados bem menores. O que é que aconteceu no nosso país? Faltou comando. Faltou, além do nosso presidente ele não comandar, ele se revestiu
de uma política negacionista. Queira ou que não queira, ele tem uns 20% de seguidores cegos que seguem aquilo que ele manda sem ter nenhuma fundamentação científica. Isso fez com que muita gente subestimasse o vírus e pudesse, de uma maneira muito clara, contaminar o maior número de pessoas. Em contrapartida, né, consequentemente, faltou do presidente da República chamar os governadores e prefeitos para poder pactuar algumas regras que pudessem fazer com que nós passássemos dessa pandemia de maneira muito tranquila, com um número bem reduzido de vítimas. E o que aconteceu? Com essa política negacionista, nós tivemos aí um alto índice de contaminação. O nosso país é o segundo, e a forma desordenada como se deu tudo isso, a forma desobediente de pessoas que não respeitam o seu próximo, né? E nem a si próprio, nem a sua família, nem o seu próximo, ainda hoje estão contaminando muita gente. Você ainda vê pela atitude de algumas pessoas, a exemplo de uma reportagem que eu vi há bem pouco tempo de um bar que abriu no Rio de Janeiro, e as pessoas estavam querendo disciplinar e dizer, não, ele é engenheiro civil e tal, e bota assim, como se aquelas pessoas elas fossem imune ao vírus, e não é, gente. Então, tem que haver uma grande unidade, tinha que haver uma grande unidade, e essa unidade não houve. Então, nós já estamos há mais de 100 dias, 120 dias, caminhando para 120 dias com esse vírus, sem ter uma política clara. Alguns governadores e prefeitos tiveram algumas posições que foram importantes. Agora, infelizmente, o povo ele não se educou, não foi como na Finlândia, que na Finlândia há mais de um mês que essa pandemia acabou, certo? Aqui nós temos 68 mil pessoas, o segundo país com maior vítima, mais vitimado pelo Covid, e você tem uma insegurança porque não se fez essa pactuação, e hoje nós temos aí uma curva ainda ascendente no país. Vejam vocês, com quase 4 meses, você ainda não tem o declínio da curva, o que deixa muitos governadores e prefeitos serem pressionados pelos empresários para abrir, não é? Porque de um lado isso está acontecendo, do outro lado a gente percebe que o poder público, muitas vezes o municipal e o estadual, não estão podendo abraçar aquelas pessoas que estão em casa sem poder trabalhar. Então é muito fácil o poder municipal dizer o seguinte para os comerciantes do Shopping 4400. Eles dizem, olha, fiquem em casa, mas sequer dão uma cesta básica. Né? Do Shopping Popular, que está lá, a gente tem vários requerimentos, pedidos para que o Shopping 4400 as pessoas possam chegar lá e ter pelo menos uma cesta básica. Estão lá o pessoal há mais de 3 meses sem ter direito a uma cesta básica. Então, falta essa sensibilidade do município. Os artistas agora, eu vi muitos artistas forrozeiros, no momento de São João, que é um momento que eles recebem um dinheiro, que eles tiram um recurso bem bacana por conta da época junina, eles simplesmente não tocaram e não tem um recurso, uma verba. Agora tem uma lei federal que foi feita, uma lei importante. Agora, no município, a gente não teve nenhum tipo de política. Então, eu acho que nesse momento você dizer fique em casa é bom demais. Agora, tem que ficar em casa, realmente, por conta dessa pandemia. Não vamos ser negacionistas. Agora, o poder público tem que chegar junto dessas pessoas e dizer, olha, você vai ficar em casa, mas a gente vai estar aqui lhe dando assistência, lhe dando uma cesta básica. Se você é trabalhador, a gente vai dar um auxílio emergencial, né? Então, essa pandemia, ela está nos ensinando muita coisa, Marcelo. A crise é sanitária, a crise é política, mas a crise também é econômica, porque nessa questão que você citou muito bem das pessoas terem que ficar em casa, mas elas têm que ficar em casa tendo uma ajuda, tendo um auxílio do governo, seja ele no âmbito federal, estadual e municipal. E as pessoas precisam entender que esse é o papel do Estado.
é dar auxílio ao seu povo, à sua população. E é isso, infelizmente, que, principalmente a partir do governo federal, que não estamos vendo de forma efetiva, por isso que esse número é crescente, porque, infelizmente, as pessoas têm que buscar recursos, dinheiro, têm que buscar, né, a sobrevivência de alguma forma. Rogério pede para falar um pouco da questão do transporte público, mas já vamos chegar nesse tema aí. Mas falando um pouco ainda, Marcos, nós falamos sobre a questão do movimento sindical, falamos um pouco das políticas nacionais. Gostaria de trazer um pouco aqui para João Pessoa. Você é vereador de João Pessoa, e para as pessoas que estão nos acompanhando entender um pouco essa questão da atuação de um vereador, o que é que faz um vereador, qual o papel de um vereador, a função de um vereador, né? E você poderia também já aproveitar e citar algumas das suas ações na Câmara Municipal de João Pessoa. Certo. Antes, porém, eu queria saudar o companheiro Átila, do Sindicato dos Transportes de Valores, Marcelo Alves. Rogério está dizendo que precisamos vacinar os trabalhadores contra a gripe H1N1 para humanizar. Concordo plenamente, companheiro. Horário muito difícil e insuficiente para atender os trabalhadores, deve ser referente ao transporte coletivo. Bruninha, um abraço, Bruna, para você. Muito bom estar com você aqui nesse debate. Lucas, gente, hoje entrou em pauta um projeto na Câmara Municipal, vocês podem evidenciar no sistema da Câmara, em que eu estava pedindo que os comerciários eles fossem classificados como serviço essencial, para que todos tenham direito ao teste e à vacina H1N1. Isso entrou em pauta hoje. Infelizmente, a nossa sessão começou de 9h30 e quando deu 2h30, com mais de 6 horas de sessão, a sessão foi encerrada porque o quórum foi esvaziado. Mas na próxima quinta-feira isso vai estar sendo votado. É um compromisso que eu assumi com os comerciários, a gente sempre está pautando algumas questões relacionadas aos comerciários. Eu queria, antes de começar a falar sobre o que o vereador ele faz, eu queria apresentar alguns projetos que eu fiz focado na categoria comerciária. Afinal de contas, o Sindicato dos Comerciários ele provocou o nosso mandato. O Sindicato dos Comerciários ele pautou isso para o nosso mandato, e esses projetos, todos eles foram em acordo, né, discutindo e dialogando com o Sindicato dos Comerciários e com a representação dos comerciários. Temos um projeto de lei que prioriza a vaga em creche para filhos de comerciários e comerciários, né, priorizando a vaga em escolas para filhos de comerciários. E também, dentro desse projeto, está a questão de você colocar os filhos de comerciários num colégio só, que seja o mais próximo de sua residência. Então, esse projeto ele ainda está tramitando nas comissões. Propomos gratuidade no transporte público para comerciários desempregados, né, na busca do trabalho, concedendo alimentação gratuita do comerciário desempregado na busca por trabalho. Isso foi um projeto que a gente pensou também. A categoria comerciária hoje é uma categoria muito rotativa, né? A gente vê que, às vezes, um comerciário sai de uma loja, com mais 1 ou 2 meses ele entra em outra. E durante esses 2 meses, esse projeto ele visa dar uma assistência a esse comerciário para que ele possa continuar procurando seu emprego e ter como se alimentar. Então, esse projeto, infelizmente, ele foi rejeitado, né? Ele passou nas comissões, mas o prefeito de João Pessoa ele vetou esse projeto, né? Mas eu também poderia deixar de citar. E temos assim esse outro projeto que hoje dá à categoria comerciária a questão do status, não do status, mas de ser uma categoria Assim como o pessoal
saúde, né? Saúde, É, bancária. porque na verdade os comerciários não deixaram de trabalhar. É Aqueles que verdade. estão na linha de frente, eles estão trabalhando desde o primeiro momento, não é? E agora, principalmente, você vê muito, todo o comércio está aberto, você às vezes, até aqueles que trabalham em drive-thru, em home, é, Com entrega, né? com entrega, essas pessoas elas também estão sendo expostas. E é Uhum. importante que esse Delivery. projeto seja aprovado e que seja respeitado a vacinação. Então, o Uhum. vereador ele entra com vários projetos. Eu tenho alguns projetos que foram aprovados na Câmara e queria apenas citar dois aqui. Uhum. Um projeto que introduz na grade extracurricular do município de João Pessoa noções de combate ao tabagismo. O tabagismo é algo que é muito ruim, né, para crianças e adolescentes poderem, nesse momento. E pior de tudo é que diminuiu muito entre os adultos, mas o fumo ele aumenta entre os adolescentes. É Uhum. um dado interessante isso. E, na verdade, esse projeto ele visa, ele foi feito em comum acordo, com parceria com a Associação Médica, e nós treinamos todos os professores da rede municipal e estadual para se qualificar, para poder dar aula ao aluno, não é, sobre o risco do tabaco. Então, Uhum. esse projeto ele foi aprovado e está vigorando. O outro projeto que a gente aprovou também é um projeto que atribui à Câmara Municipal receber a Funjop em audiência pública para que todo o tipo de evento na cidade de João Pessoa seja discutido na Câmara Federal com todos aqueles envolvidos, que o governo ele apresente um plano de ação e que esse Uhum. projeto, por exemplo, São João, tem que dizer como vai ser feito a estrutura, a infraestrutura, os cachês dos artistas, quantos por cento vão ser dados aos artistas da terra. Então, a Câmara Municipal hoje faz esse debate, é obrigado a Prefeitura a fazer esse debate dentro da Câmara Municipal com as entidades que discutem realmente a nossa cultura. Então, esses projetos foram aprovados, já estão valendo, né, e a gente espera com isso poder democratizar mais a cultura, que é tão importante para nós. Temos Uhum. vários projetos da área de transporte coletivo. Você vê, por exemplo, Marcel, um motorista fazer o trabalho de cobrador ao mesmo tempo. Isso é um crime, isso. É Tem verdade. aumentado o número de acidentes, tem aumentado drasticamente o número de acidentes em nosso município. Né? A gente tenta, já por 3 vezes eu coloquei esse projeto de lei e não passa, certo? Mas eu gosto de dialogar com a população, porque a população precisa entender isso. Né? Uhum. Às vezes os ônibus, transporte coletivo, ele começa a perder os seus clientes porque as pessoas não se sentem mais seguras. Certo? Numa pessoa que tem apenas um motorista, sem ter um cobrador, sem ter uma pessoa que possa auxiliar os deficientes físicos. Então, isso é muito complicado, sabe? Mas, enfim, foram vários projetos que nós entramos. Alguns ainda estão tramitando na casa, outros foram aprovados e a grande maioria foi rejeitado pelo prefeito Luciano Cartacho. E por isso que a gente fala justamente dessa questão da representação política e sindical, que é justamente a partir do município, ou seja, a partir da Câmara Municipal, e aí vem para a Assembleia Legislativa e também para o Congresso Nacional, seja com deputado federal e senadores, ter essa representatividade voltada para o âmbito também, principalmente, dos trabalhadores, para que você não fique, no seu caso aí, deu Eu, reconectando aqui, para você não ficar aí praticamente sozinho, pautando, obviamente, como você está falando aí, as questões muito pertinentes aos trabalhadores, muitas vezes até passa pelas comissões, mas na hora de aprovar, que isso é aprovado na plenária, a grande maioria, por outros interesses, acabam não aprovando, não é verdade? E aí fica difícil. Então, brilhantemente você colocou aí
esses projetos, muito deles especificamente para os comerciários, né? E é de interesse, obviamente, do sindicato conscientizar os trabalhadores dessa importância da representação política e sindical, para que várias outras questões continuem sendo pautadas e também várias outras representantes políticos estejam lá também debatendo, somando forças para que a gente possa avançar nesse sentido aí, trazendo essas questões para a classe trabalhadora. Muito importante, inclusive, esse seu projeto da questão da categoria comerciária como serviço essencial, porque é uma das coisas que também o sindicato vem pautando há muito tempo. E você, por um lado, pautando lá na Câmara Municipal, e o sindicato, por outro lado, tentando, de alguma forma, dialogar com o poder público municipal e estadual para avançar aí nesse sentido. E aí, esse é o papel, no caso, de um vereador, né? Perguntei sobre essa questão do papel do vereador, trazer projetos, levantar projetos para a população de modo geral, mas você falou aí de modo específico para a classe trabalhadora, mas também tem a questão da fiscalização, como você bem citou, essa questão aí, por exemplo, da Funjop, né? É verdade. Eu queria só mandar um abraço aqui para um grande patrimônio aqui do Sindicato dos Comerciários, como o João de Deus, que está aqui acompanhando, deve estar lá na sua residência, que eu tive a oportunidade de comprar umas pamonhas e um bolo de milho que ele vendeu agora no São João. Meu amigo, muito bom, muito gostoso. Parabéns, João. Um grande abraço a você. O pessoal que está aparecendo aqui, Antônio Sorage, a presidente do sindicato, Ana. Um grande abraço, Ana, para você. Gustavo, Tem o Gleide, Douglas, tem Douglas. O Vamos lá, Eliezer Marcelo. está entrando aí agora. Eliezer está por aqui? Eliezer Está Gomes. entrando agora aí É na nossa outro, é live. outro, é outro patrimônio que nós temos aí de sindicatos comerciais. Só tem fera, viu? É verdade. Boa noite, Eliezer. Marcos Henrique, e aí as pessoas estão acompanhando. Esse vídeo justamente vai ficar também, essa live vai ficar gravada no Instagram do Sinecom. Quem não pôde acompanhar vai poder, obviamente, acompanhar na íntegra, tanto no Instagram, como no Facebook, como também no YouTube. Nós vamos estar publicando essa live lá. Muitas pessoas acabam também interagindo depois. Para você que chegou agora, estamos aqui nesse bate-papo com o vereador de João Pessoa, Marcos Henriques, pelo Partido dos Trabalhadores. E quem quiser acompanhar, Marcos, suas ações, esses seus projetos, de alguma forma, de repente, interagir com você, sugerir, de repente, também alguns projetos, algumas outras questões, você tem essa presença no Instagram, que é o Marcos Henrique, mas tem algum outro contato que você gostaria de compartilhar com os comerciários e comerciárias? Marcel, nós temos as redes sociais. Uhum. No Instagram nós temos o @Marcos Henriques _. Temos a nossa fanpage, Marcos Henriques, né, e também o Facebook. Né? Eu ainda sou um pouco, vamos dizer assim, conservador no que diz respeito ao papel. Eu gosto de um boletim, porque Da caneta, do papel. todo semestre eu divulgo uma prestação de conta das minhas ações políticas e saio distribuindo, deixo um pouquinho nos sindicatos comerciários, deixo um pouquinho nos sindicatos bancários, deixo um pouquinho na Constituição Civil, e aí eu vou deixando nos sindicatos, porque eu acho que as pessoas precisam enxergar o mandato, mesmo porque as redes sociais hoje é o grande diferencial. Inclusive, eu queria parabenizar você, Marcelo, pela forma como você interage, você sempre antenado, e você deu uma nova roupagem à comunicação dos sindicatos comerciários e de toda a estrutura, né, a federação, que você sempre está assessorando, até a própria Central Única dos Trabalhadores. Eu acho que você está de parabéns, se qualificou para isso, e hoje o movimento sindical tem um profissional de mão cheia, né? E eu acho que a comunicação ela é muito importante para tudo isso. Uma pessoa que comunica muito bem também, está sempre se comunicando, interagindo, é o companheiro Eliezer Gomes. Ele sempre interage nos programas, entendeu? Então, você sempre está vendo Eliezer em algum debate,
E, E é importante os trabalhadores acompanhar, né, as redes sociais dos diretores do sindicato para ficar isso. informado aí sobre as várias ações. Ali a Zé sempre tem também interagido aí com os comerciários, com os comerciários, além do Instagram oficial aqui dos sindicatos comerciários. Inclusive tem uma trabalhadora aqui perguntando, acredito que deve ser uma comerciária, na sua opinião, como será a reabertura do comércio de João Pessoa? Já tem alguma informação, Marcos, sobre a questão da reabertura do comércio? Eu acredito que Olha, o prefeito ficou de amanhã se pronunciar, possivelmente segunda-feira deve ter uma abertura maior. Eu temo muito, Marcel, por conta dessa curva que ainda não está. E aí eu participei daquela reunião com o governador, eu vi que cada caso é um caso, cada município é um caso, mas você também não pode deixar de avaliar os municípios vizinhos, porque João Pessoa é uma cidade polo, né, em que pessoas de vários municípios vêm. E eu acho que essa pandemia, até mesmo pelo fato dela ter começado sem ter uma ação estratégica por conta dos governos municipal, estadual e federal, o nosso país ele está uma situação indefinida, porque mesmo você tendo uma diminuição em alguns pontos, em alguns municípios, no Brasil como um todo, você tem a curva ainda ascendente. Então, tudo isso vai ter reflexo em todos os estados, em todos os municípios. Então, eu acho que deixamos de fazer algo muito importante, que era um isolamento social de fato. Um isolamento social onde as pessoas respeitassem e não houvesse uma política negacionista. Essa política negacionista, ela está impedindo de hoje, está tudo aberto em João Pessoa e todo o comércio, escolas, tudo está funcionando de maneira normal, porque deixamos de fazer o dever de casa, porque o presidente da República ele simplesmente comandou um segmento da sociedade que contaminou muita gente através de suas políticas negacionistas. É bem fácil você encontrar um vídeo de alguma pessoa aí que saiu por aí brincando, dizendo que não acreditava nesse vírus, e depois está aí chorando que perdeu um pai, uma mãe, ou ele e aí mesmo. também faltou também uma grande ampla, né, rede de comunicação, de interação, né, de comitê, na realidade, para se debater todas essas questões. O poder público municipal ficou fechado, o governo estadual fechado, abria aqui e ali, o governo federal também fechado, e aí não se criou um grande comitê com a participação da Câmara Municipal, ou seja, dos vereadores, com a participação dos sindicatos, dos movimentos sociais, com a participação da classe empresarial também, com a participação dos trabalhadores e dos poderes públicos para poder se discutir todas essas questões e tentar estabelecer condições, né, que pudesse justamente fazer com que esse retorno do comércio fosse mais rápido e a gente estivesse passando por essa pandemia de uma maneira muito mais tranquila, né? Porque com esse retorno que está sendo estabelecido agora, ainda fica a preocupação. Será que vai voltar a ter o pico que tinha antes e a gente vai ter que fechar tudo de novo? Porque a gente não tem tido diálogo, não tem tido debate, embora aqui e ali a prefeitura, o governo do estado tem feito os seus anúncios, suas coletivas, mas como não tem convidado, né, os outros poderes, os outros movimentos para poder debater e conversar, a gente fica sem muita informação, né, para a gente poder justamente pautar todas essas questões, inclusive que você tem pautado aí da sua preocupação de proteger, inclusive, os comerciários, colocando eles na categoria de serviços essenciais para poder tanto receber a vacina do H1N1 para aumentar a imunidade, como também para estabelecer alguns outros protocolos, né? A própria Gleide, que é uma companheira que está aqui, comerciária, ela está dizendo que trabalha em farmácia e pode afirmar que o vírus é uma realidade. E é mesmo. Eu acho que as pessoas subestimaram, não as pessoas, mas algumas pessoas influenciadas pelo nosso presidente, né, que infelizmente ele
ele influenciou muita gente. E essas pessoas, elas simplesmente não conseguiram ajudar o país. E o país hoje ele sofre com 68 mil mortes, o que é uma pena, o que é uma lástima muito grande. Nós poderíamos dar exemplo se tivéssemos um presidente que liderasse tudo isso, no sentido de fazer uma política uniforme, com estratégia, juntamente com governadores e prefeitos, e a gente vê justamente o contrário. Os prefeitos e governadores fazem uma coisa e ele faz outra. Ele vetou agora, está dizendo agora que pode tirar máscara. Ele vetou o uso de máscaras em igrejas e no comércio. Então, quer dizer, ele parece que está brincando com a vida das pessoas. Né? Isso chega a ser sádico, chega a ser uma política irresponsável, genocida. Não é? Afinal de contas, se você for pegar o número de habitantes em relação ao número de mortes, o nosso país ele está muito... Nosso país matou mais do que toda a América Latina. Toda a América Latina, que tem mais ou menos o mesmo número de habitantes do Brasil, o nosso país matou quase 3 vezes mais. É a prova que, se você tem um governo responsável, você consegue tratar com respeito às pessoas, no sentido de que não morram. A própria Argentina tem um índice muito inferior, não é? Portugal. Então, quer dizer, isso que está acontecendo no nosso país é uma forma de administrar que, para mim, não me surpreende, né? Para mim, não me surpreende, mas cabia ao povo abrir o olho, cabia ao povo poder ter uma visão mais seletiva sobre o que o presidente diz. O presidente não tem curso nenhum, né? Ele tenta afrontar a ciência. Isso é algo que a gente não pode admitir. A gente tem visto várias questões nesses últimos períodos, né, sendo estabelecidas, principalmente que estão ligadas diretamente à classe trabalhadora, né, algumas medidas provisórias que estão sendo estabelecidas, algumas ações que estão sendo encaminhadas por parte do governo federal, que infelizmente atinge diretamente a classe trabalhadora. Mas esse ano, Marcos, estamos inclusive aqui com 10 minutos para a gente concluir nossa live, vamos ter eleições municipais. A gente falou também um pouco dessa questão aqui de João Pessoa e da Paraíba. E, inclusive, houve, infelizmente, por conta da pandemia que estamos passando, necessária, né, importante, houve justamente esse adiamento das eleições. E aí muitas pessoas estão desacreditadas na política por tudo que aconteceu, né, por tudo que está acontecendo, principalmente com relação, inclusive, a algumas questões locais também. Mas aí, qual a mensagem que você deixa de esperança para essas pessoas, falando, inclusive, da importância do voto, da importância de eleger, né, candidatos e candidatas que pautem as questões dos trabalhadores, para que a classe trabalhadora não continue sofrendo com essas reformas que estão sendo estabelecidas, retirada de direitos. Se não fossem os sindicatos para estabelecer na convenção algo que vai além do que está na lei, aí realmente estaria os trabalhadores em uma situação mais drástica ainda. Então, qual a mensagem de esperança que você deixa aí para os trabalhadores, para que esse ano, tendo, obviamente, todo o cuidado necessário possível, vote, continue acreditando na política e eleja candidatos que pautem a questão da classe trabalhadora? Marcelo, você falou muito bem. Eu acho que a esperança, a política, ela é cíclica. A política, ela é hoje uma conjuntura, amanhã é outra. Nós éramos felizes a partir de 2003, 2004, até 2015. Éramos felizes porque tínhamos uma política inclusiva. E aí o grande capital balançou tudo e fizeram da política uma festa, uma farra, e depreciaram muito a imagem política, chegando ao ponto das pessoas elegerem alguém que se dizia um salvador da pátria. Gente, não existe salvadores da pátria. Isso não é possível.
O que é possível é você cada vez mais qualificar o seu voto, como o Marcel acabou de falar, com pessoas que tenham identidade com aquilo que vocês representam. Você é trabalhador? Vote em trabalhador, entendeu? Você tem... a política, ela é algo muito bom. A política ela não deve ser depreciada. É na política que você resolve tudo. Então, eu acho que você tem que procurar ser mais seletivo. Em 2020, vamos ter eleição e não votem apenas porque um amigo seu pediu. Votem porque você conhece a história daquela pessoa que está se candidatando. Votem porque você acredita naquela pessoa, na índole daquela pessoa, no que ela pode fazer por você. Seja para vereador, seja para prefeito. Vamos ter eleições aí e é importante que você possa ser seletivo. A corrupção, ela vai haver enquanto tiver eleitor que sucumba à corrupção. Quando o eleitor não mais aceitar, por exemplo, R$ 50 por um voto, a gente vai começar a mudar as coisas. Porque às vezes você recebe R$ 50 e o vereador, ele acha o seguinte, eu digo, eu já dei R$ 50, não tenho uma responsabilidade nenhuma sobre esse bairro, sobre esse povo. E aí, por conta de R$ 50, você perde muito por a falta de políticas no teu bairro. Então, isso vai continuar existindo enquanto tiver eleitores que aceitem. E eu acredito muito que o eleitor ele possa... e a gente vai ter uma eleição até diferenciada, Marcel. Eu acho que a eleição desse ano, com esse afastamento social, eu acho que as redes sociais ela vai ter vai ser um fator muito importante, certo? Que as pessoas vão poder. Eu E sinceramente é uma gosto mais. oportunidade dos verdadeiros candidatos mostrarem muito mais aí a sua cara, como diz a história, fazendo, inclusive, você tem realizado muito bem isso também, fazendo lives, debatendo temas importantes, interagindo pelas redes sociais, inclusive, né? Pois é. Então eu acho que eu gosto mesmo é de apertar a mão, de estar conversando tete a tete, entendeu? Trocando ideias. Eu gosto mais dessa política. Acho que nós, né? Nós que somos progressistas, a gente tem essa história da gente se reunir muito, fazer muita assembleia, muita plenária, muito encontro. Para a gente é uma falta Muitos muito grande. debates, construções e tal. Eu estou com muita saudade de fazer plenário, reuniões lá nos sindicatos comerciários, com os comerciários, da campanha salarial. Participei de várias e ali é bom porque a gente tem a oportunidade de conversar com as pessoas, entendeu? Mas, enfim, vai o que se tem. Nós temos as redes sociais, vamos poder usá-las e é importante que a população ela possa mensurar, não é? Olhem o Instagram. Hoje as redes sociais elas propiciam isso. Você quer saber quem é Marcos Henrique? Olhe o meu Instagram e você vai ver todas as minhas ações. E aí você vai poder se identificar com elas ou não. Ou vai se identificar com outro candidato, e aí vai, né? O importante é que você tem mecanismos. Vote conhecendo as pessoas para que você não seja enganado mais na frente. Verdade. Então, Marcos, estamos chegando ao fim aqui da nossa live. O Instagram estabelece esse tempo limite de apenas 1 hora. A gente agradece demais por você ter aceitado o convite. Vamos depois estar trazendo aqui tantos outros temas que são realmente importantes para a classe trabalhadora, como a questão da assessoria jurídica, e temas como esse, que é a política, porque é através da política que são estabelecidas justamente todas essas questões que nós falamos e muito mais, porque vai muito mais além desse apenas bate-papo de 1 hora que nós estamos aqui. Então, a gente agradece, deseja a você todo sucesso, os sindicatos comerciários sempre está próximo de você, tanto acompanhando as suas ações, dando sugestões de projetos e como você também tem aproveitado aí esse momento e aproveitou e inclusive trouxe também essas novidades de projetos voltados para a categoria comerciária. E o sindicato, em nome de todos os trabalhadores, agradece pela sua atuação e as redes sociais do sindicato também estarão abertas para receber sugestões, né, para que a gente possa encaminhar para você de algum projeto, de alguma ação, de alguma atuação ou fiscalização e vamos aí, juntos, unidos, irmandados, lutar em defesa da classe trabalhadora. Muito obrigado, Marcos. Eu queria agradecer, Marcelo, a todos os que interagiram conosco. Queria convidar
Amanhã vai ter um dia de luta, a gente vai estar reunindo algumas pessoas, a gente não vai poder fazer uma grande aglomeração, mas amanhã é um dia de luta que a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, né, o companheiro Rogério é um dos coordenadores desse ato de amanhã, e a gente vai estar ali de frente, ali na Praça 1817, com o carro de som, gritando os direitos da classe trabalhadora, mas também gritando fora Bolsonaro. Esse homem ele não pode permanecer no governo. O que ele está fazendo com o nosso país é algo repugnante. Queria agradecer a diretoria do Sindicato dos Comerciários por estar presente, Rogério, Eliezer, João de Deus, Gil, Ana, enfim, não quero todos os internautas que participaram disso, que me colocam à disposição do Sindicato dos Comerciários para que a gente possa cada vez mais dinamizar e poder potencializar a luta dessa categoria que eu aprendi a amar e respeitar. Um grande abraço a todos e todas e boa noite. Beleza, Marcos. Boa noite, até a próxima. Fica na paz, se cuida aí. Qualquer coisa a gente vai retornar aqui com você trazendo outros temas. Abraço, Flavinho.